Continuando o cenário político de hoje, nós estamos realizando o nosso Contraponto, programa especial que traz dois convidados para conversar sobre um tema que esteja em evidência e não poderia ser outro nesta data do que a saída da Petrobras do Rio Grande do Norte. Um destaque da semana, o anúncio da saída da Petrobras da venda de algumas concessões de exploração em terra foi anunciada na última segunda-feira e esse foi o assunto da semana. Nós estamos recebendo Anabal Santos, que é secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás, ABPIP, e o Rafael Matos, que é coordenador-geral do Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte. Você pode participar, temos nosso Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Fique à vontade para fazer parte aqui da conversa com a gente no programa de hoje. E voltando para os nossos convidados, eu já queria entrar num assunto que foi levantado aí pelo Rafael, que não tem como sair sem uma transição gradual. Mas vai haver aí um período de 2 anos para essa retirada, de acordo com a Petrobras, Rafael. Esses 2 anos não deverá ser feita essa transição gradual? Rafael, está ouvindo? Repita aí, por favor, Carol, rapidamente. A Petrobras anunciou que serão 2 anos aí nesse processo. Não é uma transição gradual? Já que o senhor disse que não poderia existir essa retirada, essa saída da Petrobras sem uma transição gradual. Esses 2 anos não são suficientes? Acredito que não, Carol, porque a indústria do petróleo é um processo bastante complexo, né? Nós tivemos aí, por exemplo, agora em Riacho da Forquilha, a ocorrência de um acidente, né? De um incêndio. Para você ver como as condições de trabalho, a forma de você tornar o profissional consciente daquele ambiente, a qualificação técnica, ela leva um certo tempo, né? A ambientação das operações e tudo. Então, eu acredito que 2 anos seja um período muito prematuro para se falar nisso. Inclusive, a gente tem a defesa da construção de um conselho estadual de petróleo, porque a partir desse conselho você pode trazer os representantes do setor privado, os representantes que fazem a defesa da Petrobras aqui e parte do governo também, para se discutir quais são as diretrizes que permitem uma operação segura, uma estruturação de todo o setor do petróleo no Rio Grande do Norte, para que nós não tenhamos surpresas desagradáveis futuramente. Nós temos que ser maduros nesse processo, nós temos que encarar e entender que esse momento é um momento de desinvestimento definitivo da Petrobras, claro, mas nós defendemos que ela permaneça, pelo menos aqui no nosso estado, por 10 anos ainda, com os valores de investimentos semelhantes a esse que ele vem sendo feito nesses últimos anos, né? Para que a gente possa aí efetivamente, por exemplo, estruturar um ativo industrial de Guamaré, nossa refinaria, até mesmo para que quando as produções elas incrementem, os sistemas de recuperação de produtividade surjam aí, nós tenhamos estrutura suficiente e logística para atender essas demandas. Salvo o contrário, eu acredito que a gente pode colocar sim em risco a atividade do petróleo no nosso estado. Senhor Anabal, o senhor acha que 2 anos são suficientes para essa transição gradual e essa saída da Petrobras? Olha, eu compreendo aí a dificuldade de Rafael conviver com isso e queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, assim, a Petrobras não está saindo do Rio Grande do Norte. A Petrobras optou por uma decisão estratégica e que a gente pode até discutir isso depois, em se retirar da atividade do onshore e do águas rasas, né? Ela mantém a operação aí no campo de Pitu e isso foi até reafirmado, pelo que eu percebi nas redes sociais, na conversa do presidente da Petrobras com a governadora. E eu queria esclarecer aqui, Carol, 2 coisas. Primeiro, é o seguinte, esse assunto não começou agora. Esse assunto começou em 2017, ainda no governo Dilma, quando foi anunciada a venda dos campos da Petrobras e efetivamente se venderam alguns. Isso vem acontecendo
Então, portanto, nós já estamos aí há 5 anos, né, nesse processo. Inclusive, esse processo foi até inteligentemente aí, obstaculado pelo sindicato, que entrou com algumas ações e acabou impedindo, inclusive, a assinatura de um contrato lá, através de uma decisão do juiz da Vara do Trabalho. Mas o fato é o seguinte, nessa transição, o que é que acontece? Queda de produção, perda de arrecadação dos royalties, desemprego. Eu tenho informação do próprio sindicato aí que no ano de 2019, ou 2018, houveram 14 mil rescisões de trabalhadores terceirizados. Eu compreendo a dificuldade de Rafael, porque o sindicato também está aprendendo a conviver com essa realidade nova, como todos nós, né? Nós tínhamos um cenário monopolista e o sindicato tinha uma preocupação, eu acho até que natural, com os empregados da Petrobras. Então, é difícil ele sentir a percepção do que é o desemprego nesse período. Então, eu acho que correr o risco de mais 2 anos, depois de 5, que já aconteceu, para a gente correr o risco de ter perda de arrecadação de royalties, desemprego de novo, eu não acho que seja a melhor opção para nenhum Estado. Eu também não queria deixar de comentar a questão do incêndio. É verdade que houve esse incêndio, não é o primeiro, infelizmente não sei se será o último. A própria Petrobras já teve incêndios similares em várias unidades da federação. Isso não significa que seja um desleixo, mas claro que nós temos que estar atentos a isso e fazer os nossos melhores esforços para que isso não se repita, e evidentemente isso está sendo tratado como deve no âmbito da empresa lá. Né? Então, eu queria também deixar algumas coisas claras aqui, só para ilustrar o que eu estou dizendo. Tem preocupações com o royalty. O royalty é uma obrigação legal, independente de quem exporta, tem que pagar o royalty. A contribuição que é dada ao Estado não é da Petrobras, é da atividade de petróleo. Então, se tem produção de petróleo, vai gerar riqueza, vai gerar royalties, vai gerar desenvolvimento social, vai gerar emprego. Então, nesse sentido, eu acho que a transição é estender um sofrimento desnecessário, porque as dificuldades econômicas, o desemprego, a fome e a miséria não esperam a transição da Petrobras. Rafael, esse modelo proposto de modelo híbrido de investimento, com a permanência da Petrobras na exploração e refino nos campos terrestres ao lado das empresas privadas, existe uma comprovação ou exemplos de que ela possa ser bem sucedida aqui no Rio Grande do Norte? E de que ponto de vista? Ser bem sucedido, sim. Do ponto de vista que a Petrobras ela é a âncora, ela é uma estatal, como já foi dito aqui, com capacidade tecnológica acima das demais, não desmerecendo as empresas do setor privado, mas eu queria aqui frisar uma coisa. Essa questão do desinvestimento da Petrobras, ela veio intensificando justamente porque os projetos de natureza, de direção da empresa, seguem os mesmos projetos políticos que estão sendo implantados no país, né? Isso é bem claro. A atividade do petróleo, como o Anábal sabe muito bem, é uma atividade que tem uma rentabilidade muito rápida. Só para você ter uma ideia, um poço no campo do pré-sal, a sua operacionalização custa 46 milhões de dólares. Em 45 dias, com uma produção de 25 mil barris ao dia, você vai estar faturando cerca de 50 milhões 625 mil dólares. Ou seja, você tira esse prejuízo que foi o investimento de operacionalização do campo, né, de um poço apenas em todo um bloco extenso. A Petrobras ela é uma empresa que ela tem condições, sim, de tirar parte dessa lucratividade e remanejar aqui para as regiões. Em tempos passados, parte da nossa lucratividade, que é real aqui no estado do Rio Grande do Norte, eram transferidos para ajudar aí nos processos técnicos de estudos do pré-sal. Então, não há o porquê de a gente permanecer aqui, né, no estado do Rio Grande do Norte. É uma decisão que cabe politicamente muito bem dentro da diretoria executiva da Petrobras, que segue um modelo político instalado no Brasil hoje. É simples de entender isso. Nós reconhecemos e não somos contra o sistema privado de forma alguma. Recomendamos a participação deles aqui, inclusive, mas defendemos efetivamente a participação majoritária da nossa empresa Petrobras.
Essa proposta do modelo híbrido de investimento, Ana Barro, o senhor concorda? Qual é a opinião do senhor sobre isso? É necessário? Claro, concordo sim, mas cada um no seu quadrado, né? Tem uma frase que eu gosto de repetir de um geólogo, inclusive da Petrobras, que já é falecido, Giuseppe Bacocchio, que ele dizia o seguinte: dono de mercado não tem quitanda, né? Você não vê a barraca da Walmart do lado do supermercado. Então, o Rafael trouxe um ponto interessante. Veja só, a decisão de venda dos ativos onshore vem desde a época do governo Dilma. Né? Não é uma coisa que aconteceu agora, não é uma novidade que surgiu agora. Eu insisto com isso. E tem uma lógica econômica que ele colocou, acho que é bem razoável, que eu queria comentar aqui. Eu estou com uma tabela aqui, diz o seguinte: hoje, na verdade, dado de julho, no pré-sal existem 413 poços que produzem, em média, 7.147 barris por poço. No onshore brasileiro, nós temos cerca de 6.500 poços, portanto, dão muito mais trabalho do que tomar conta de 415, e produzem, em média, 15 barris, que é, portanto, menos de 500 vezes menos do que, né, no pré-sal. E eu também queria fazer um comentário que, efetivamente, eu concordo com ele quando ele diz que a Petrobras tem essa competência que o mundo inteiro reconhece. Mas a performance histórica da Petrobras no onshore é muito frágil, é muito fraca. Pra você ter uma ideia, eu estou aqui olhando aqui um gráfico comparativo que eu tenho. O Brasil perde em produção e em reservas para todos os países da América do Sul no onshore. Equador, Peru, Bolívia, com todo respeito a esses países, mas não dá para comparar nem o tamanho da área geográfica com isso. Nós temos uma das maiores bacias sedimentares do mundo e temos uma das piores taxas exploratórias do mundo. É importante que os seus ouvintes saibam disso, Carol. Apenas 5% das bacias sedimentares brasileiras foram pesquisadas ao longo da história toda. E essas que nós pesquisamos, e portanto que o Brasil pesquisou na época do monopólio, elas têm uma baixa taxa de fator de recuperação, né? Que no mundo é 35%, aqui no Brasil é 23%. Então, por que isso aconteceu? Porque a Petrobras tomou uma decisão econômica, e isso é histórica, não começou agora, de concentrar os seus ativos, os seus recursos na bacia de Campos, inicialmente, e agora no pré-sal. Com isso, o onshore foi ficando esquecido, né? Não é possível, nos dias de hoje, que o país possa abrir mão de pesquisar os 95% da sua bacia, que não tem nenhuma atividade exploratória. E aí eu cito um caso da Eneva, lá no Maranhão, que o Maranhão nunca imaginou ter petróleo e tem uma reserva muito grande. Então, é essa reflexão, Rafael, que eu acho que eu agradeço muito e eu reconheço isso de vocês são muito receptivos, e aí no Sindicato do Rio Grande do Norte eu tenho que fazer uma homenagem, vocês são sindicalistas arejados, né? Não encontram no capital privado um inimigo, mas ao contrário, vocês fazem o trabalho de vocês de preservar uma relação saudável do emprego, do trabalho e capital. Então, eu acho que, por tudo isso, na fala de Rafael, ele colocou, nós ainda não estamos convencidos. Eu concordo que, então, eu acho que talvez essas informações que a gente venha trazer nessa discussão, que vocês estão patrocinando aqui, Carol, possa contribuir para que a gente, como eu disse antes, consiga trazer o melhor para todos nós. Rafael, alguma consideração? Rafael, está ouvindo agora? Nós temos a Petrobras, ela hoje é reconhecida internacionalmente, né? Principalmente porque o desafio tecnológico que ela teve foi tão imenso que nós fomos os pioneiros a conhecer aí, a explorar essa atividade do pré-sal, né? Que é uma atividade de extrema tecnologia e fineza na capacidade de produção de óleo. Eu acredito que a Petrobras ela é uma empresa que tem, sim, rendimentos e capacidade tecnológica acima de muitos países aí. Eu acredito que o Anaba trouxe uma informação importante, mas é aquilo que a gente reitera aqui. Para dentro do Nordeste, para dentro do Rio Grande do Norte, ela é fundamental, ela é essencial no tocante ao avanço tecnológico aqui do nosso estado e das instituições que fomentam a pesquisa e o desenvolvimento. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, a gente continua a nossa conversa e traz também a sua participação.